Lição 23. Os dons de curas. Textos bíblicos, Atos 10, 38, 1 Coríntios 12, 28 ao 30. Verdade central. O propósito dos dons de curas é libertar os enfermos e destruir as obras do diabo no corpo humano. Os dons de cura são dados por Deus visando a cura sobrenatural da enfermidade sem meios naturais de qualquer origem. Cada um dos 9 dons do Espírito é sobrenatural. Podemos ter alguma dificuldade por causa do nosso conhecimento limitado quanto à definição de alguns dos demais dons, mas não deve ser muito difícil definir os dons de cura. Quase todos sabem algo a respeito do assunto. Foi, e é claro, Jesus deu às curas uma posição de destaque em seu próprio ministério. Ele também deu autoridade aos seus discípulos para sarar os enfermos em Mateus 10, 8. Enfatiza o caráter sobrenatural de todos os dons do Espírito, inclusive os de cura. Essas capacitações não têm a ver com a ciência médica ou erudição humana. Lucas, o médico amado, estava com Paulo em muitas das suas viagens missionárias. Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e não somente o evangelho que leva o seu nome. Estava com Paulo quando este sofreu naufrágio na ilha de Malta, em Atos 28. A Bíblia não diz, porém, sobre Lucas ter ministrado o povo com seus conhecimentos médicos. Ele até mesmo registra que o pai do homem mais importante da ilha estava enfermo e que Paulo impôs as mãos sobre o doente e este foi curado pelo poder sobrenatural. Depois, o povo levou os doentes de todas as partes da ilha para Paulo ministrar a eles e foram curados. É certo que somos a favor da ciência médica e damos graças a Deus pelo que ela consegue fazer. Certamente, não nos opomos aos médicos, no entanto, algumas pessoas confundem a ciência médica com os dons de cura. Já ouvi alguns dizerem que tais dons serão os médicos e os conhecimentos da medicina lhe foram dados por Deus. Se a ciência médica é um método divino da cura, no entanto, os médicos não deveriam cobrar por seus serviços. Não acontece assim, porém, conforme bem sabe quem já teve alguma experiência com eles. Além disso, a medicina estaria livre de erros, pois os profissionais da área não cometeriam enganos. Agradecemos ao Senhor pela ciência médica e por aquilo que os bons médicos e hospitais podem realizar. Não queremos falar com menosprezo a respeito deles, nem dos grandes progressos da tecnologia médica moderna. Somos gratos ao Pai ainda pelos muitos bons médicos que zelam pelos melhores interesses de seus pacientes e cuidam de todos com competência. A cura sobrenatural, entretanto, não vem mediante diagnósticos, nem por receitar tratamentos. Ela acontece mediante a imposição das mãos, a unção com óleo ou, às vezes, simplesmente por meio de declarar a palavra. Acredito na cura natural e dou graças a Deus por ela, mas também creio na cura sobrenatural. O ministério de cura de Jesus. Em Atos 10, 38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus ministrou não como filho de Deus, mas como um profeta ungido pelo Espírito Santo. Ele era tão perfeitamente unigênito do Senhor quando tinha 25 anos, quanto o era aos 30. Mas não consta nas Escrituras que aos 25 anos Cristo já havia realizado curas. Ele era o Filho de Deus e aos 29 anos, tanto quanto 30, mas durante o seu 29º ano não tinha operado um único milagre de cura. Quando o mestre estava com 30 anos, mesmo no dia antes de ele ser batizado por João Batista no Rio Jordão, quando então o Espírito Santo o ungiu para ministrar, ele era o unigênito do Pai, tanto quanto o foi depois. Mas antes daquele evento, ele não tinha ministrado curas, não havia manifestação de poder de cura em operação na sua vida. Foi somente depois de o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma de pomba para ungí-lo, que as maravilhas começaram a acontecer. Ele, na realidade, nunca alegou que realizava as obras, por isso esclareceu: O Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10.
Cristo colocou-se de pé para ler na sinagoga da cidade onde morava. O Espírito do Senhor é sobre mim. Lucas 4,18. Alguns anos mais tarde, Pedro, pregando diante de Cornélio e de seus convidados, acentuou como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Embora o Messias sempre tivesse sido filho de Deus, jamais curou pessoa alguma, a não ser depois de ele ter sido ungido com o Espírito Santo e com poder. Esse fato deve comprovar conclusivamente que ele não curou mediante algum poder inerente nele como unigênito do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, mas sarou os enfermos exatamente como qualquer cristão ministraria aos enfermos hoje, pela unção do Espírito mediante a manifestação dos dons de cura. Uma medida plena do Espírito no ministério de Jesus. Retomando. A Bíblia nos diz que o Mestre possuía o Espírito sem medida, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. João 3,34. Verificamos, é claro, no ministério do Senhor, manifestações que não veríamos no ministério de outro indivíduo, porque só ele tinha o Espírito em sua totalidade. Mesmo assim, pode-se concluir pelo texto bíblico que todo o corpo de Cristo tem a mesma proporção do Espírito que havia no Senhor. Consequentemente, o indivíduo não teria o mesmo sucesso em ministrar, por exemplo, os dons de cura como o mestre ministrava, pois ele tinha a porção completa do Consolador, e por esse motivo o Messias certamente possuía as manifestações de todos os dons de cura. Em 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, diz: E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos os apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Note que no versículo 28, as palavras dons e curas estão no plural, pelo menos no texto em grego, e assim deve ser em todos os versículos que contêm a expressão dom de cura, não de curar. Perceba também que esse é o único dos dons do Espírito no plural. Todos os demais se referem ao único dom, porque os dons de curas estão no plural. Não sei com certeza, mas tenho minha opinião. Creio que há dons de curas porque há tipos diferentes de doenças e uma só capacitação não curaria todas as enfermidades. Já notei em meu ministério, bem como nos ministérios de outros colegas, que quando esses dons operam, há maior grau de sucesso em algumas áreas de curas do que em outras. Alguns pastores me dizem que pessoas com certos tipos de doença raramente são curadas no ministério deles, ao passo que outras quase sempre o são. Por quê? Não sei. Talvez, no decurso do tempo, saberemos mais a respeito disso, porque estamos aqui para estudar e aprender. No ministério de Cristo, para todos os tipos de enfermidades havia cura. Todos os dons de cura estavam em manifestação porque Jesus tinha um espírito sem medida. Duas manifestações diferentes de cura. Há uma diferença na manifestação dos dons de curas. E simplesmente receber o restabelecimento pela nossa própria fé na palavra de Deus. O Altíssimo tem me ensinado, no decurso dos anos, as diferenças entre as duas formas. Quando eu recebi a cura para o meu corpo, pessoa alguma impôs as mãos em mim. Eu sequer sabia da existência de grupos religiosos que acreditavam em cura divina. Entretanto, sendo um menino batista, no leito de enfermidade, passei a ler a Bíblia da minha avó, que era metodista, e fui curado. Não necessariamente porque acreditava na cura divina, mas sim por colocar em prática o texto de Marcos 11:24, firmando-me nisso. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.
Orei, portanto, e comecei a dizer: creio que receba a cura para o meu coração deformado e meu corpo paralisado. Sei que serei sarado desde as plantas dos meus pés até a alto da cabeça. Então, o poder de Deus para sarar foi manifestado em mim. Minha restauração veio diretamente da parte do Senhor. Os dons de cura não nos são manifestados por intermédio de outro cristão. Todas as curas são realizadas pelo Pai Celestial, é claro, mas há diferença nos instrumentos que ele usa para realizá-las. Segundo disse alguém, cada vez que um enfermo é restaurado, trata-se da operação dos dons de cura. Em certo sentido da palavra, é um dom, porque tudo quanto recebemos da parte do Altíssimo pode ser interpretado assim, em termos gerais, mas não seria necessariamente uma cura resultante da operação de dons. Examinemos outra vez a passagem de 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja. Paulo não fala em seu texto a respeito dos dons espirituais, mas sobre homens equipados com dons espirituais. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Apóstolo não é um dom individual que alguém possa receber do Senhor, é uma capacitação ministerial à igreja. Em segundo lugar, profetas. Ser profetas também é um ministério, não para abençoar o indivíduo, mas a igreja. Em terceiro, doutores. O dom de ensinar não é algo que recebemos por nossa vantagem, é para nos capacitar e ser uma bênção ao próximo. Trata-se também de um ministério. Paulo passou então a falar da operação de maravilhas. Ele explicou que há alguns na igreja equipados com esse talento. E depois, dons de curar. Em seguida, no versículo 29, Paulo faz a pergunta: porventura, são todos apóstolos? Todos têm um ministério de apóstolo? Certamente não. Todos são profetas? Todos têm um cargo de profeta? Não. São todos doutores? Não, nem todos têm essa capacitação. Todos nós poderíamos ensinar dentro do alcance do nosso conhecimento, mas há aqueles que Deus colocou na igreja e estão equipados pelo Espírito Santo com o dom do ensino. Logo depois, o apóstolo perguntou: são todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Obviamente a resposta é não, porque o Espírito Santo distribui, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Graças ao Senhor pelas Sagradas Escrituras e pelo privilégio de crer na Sua palavra e de pô-la em prática. Somos gratos ao Altíssimo pela manifestação sobrenatural de todos esses dons, segundo a Sua vontade. Texto para memorizar. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38.